Olá, gente, boa noite a todos, todas e todes. Então, né, eu me chamo Romilson. Olá, Neto, que está chegando aí. Boa noite, meu querido. Pessoal que está começando a chegar, não esqueça de dar um like, a curtida. A gente vai refletir um pouco hoje sobre algumas coisas. Mais uma vez, como eu sempre digo, esse é um bate-papo, né, que eu resolvi conversar. Na verdade, já tem algum tempo que eu tenho tentado falar um pouco sobre essa ideia da ancestralidade, discutir um pouco essas questões com vocês, né, e trocar um pouco ideia, né, falar um pouco do que eu venho pensado sobre a relação entre ancestralidade e perfil comportamental. Então, como eu sempre digo, na realidade esse é um vídeo introdutório, não tem muita elaboração profissional, não tem muitos recursos técnicos. É um estilo que eu faço mesmo do bate-papo. Dá vontade de conversar com alguém, eu vou conversar com o meu público, com algumas pessoas que gostam de ouvir algumas ideias que eu tenho, e gostam de ouvir novas ideias, novas reflexões, porque eu acho que o papel do intelectual é este, né? É fazer reflexão crítica, né? Tentar compartilhar as suas reflexões e uma forma que eu acho para fazer isso. Então, para quem está me vendo ou que está me assistindo pela primeira vez, saiba que não há nenhuma formalidade, nenhum compromisso de esgotar o tema, nem muito de aprofundamento, mas, como eu sempre digo, são vídeos introdutórios, né? Vocês podem me acompanhar nos outros vídeos, não se esqueçam de ir lá o like, a curtida aí, né? Fazer os comentários e de ver outros vídeos, outras reflexões que tem no meu Instagram, que é, como eu falei sempre, né? Eu falo sempre, bate-papo, uma coisa assim, bem sem muitas pretensões, mas é um momento que eu penso alto, e aí eu resolvo pensar alto em público. Então a ideia é justamente essa, pensar alto em público. E o tema que eu queria trazer hoje para vocês é sobre essa relação entre ancestralidade e perfil comportamental. São duas áreas extremamente grandes e amplas, e transdisciplinares, né? Então, a ancestralidade, quando a gente pensa em ancestralidade, a gente pensa na dimensão biológica, no campo da biologia, né? Da genética, da biologia e a genética fica óbvio, né? A ancestralidade a gente tem no âmbito da biologia. Mas tem também no âmbito da teologia, quando a gente vai ver a questão da Bíblia, da literatura bíblica e da ideia dos antepassados, né, que são, de uma certa forma, os ancestrais, Isaac, Jacó, Abraão, que são considerados os pais fundadores, né, os patriarcas que fundaram, ou pelo menos que a tradição diz, a fundação na Bíblia, né, na textualidade bíblica. Então, a gente tem no campo da biologia, da teologia, mas tem também no campo da geografia ou da biogeografia, que é essa relação entre biologia e geografia, onde a gente vai perceber a ideia que se tem, né, que a biogeografia trabalha, de como o ambiente e as espécies elas estão interrelacionadas. Então, é óbvio que as raças e as espécies, no âmbito da flora, da fauna, trabalham lidando com os animais, né? E mais com as árvores, as plantas, as características delas e as características das plantas, por exemplo, ela tem muito a ver com o seu habitat, né? Então, a vegetação na caatinga, e os seus biomas e os ecossistemas. Então, ela está muito ligada a um ambiente, né? E a reprodução e a transmissão de todas as plantas, todas as árvores,
de uma determinada região e suas características. E, obviamente, como elas são transmitidas para as suas futuras gerações, né? As outras árvores, né? As outras plantas que nascem a partir daquele local e como as plantas originárias elas transmitem para as suas outras plantas. Então, uma relação também entre biologia e geografia dentro das características. Né? Temos isso em várias outras áreas, eu não vou me ater aqui. Nas tradições, ao campo da psicologia, você tem a questão da ancestralidade ligada aos arquétipos, a ideia dos antepassados. Né? E quando eu falo sempre ancestralidade, eu estou dando a ideia dos antepassados, né? dos pais, dos avós, do bisavós, do tetravô, dessas pessoas. E essas pessoas, então, no âmbito da biologia, só voltando, perdoe, a biologia da biogeografia, né, que é a relação entre biologia e geografia é um campo interdisciplinar. Você tem também nos animais, né, obviamente que raças de cavalo, cães, de equinos, né, de determinados animais, também estão ligadas às suas origens, de onde as características são as origens. Quando nós falamos características, né, nós falamos, aí a gente vai aprofundando mais no campo da biologia, a gente vai pensando em características genéticas, né, e como essas características genéticas se expressam. Né, elas se expressam fenotipicamente, né, através de traços, de características visíveis e características não tão visíveis. Um fenótipo, por exemplo, a cor da pele, a cor dos olhos, né, o tipo de cabelo, são características que sinalizam para uma determinada ancestralidade genética, né, uma determinada ascendência e descendência. Né? Ascendência são os meus antepassados, descendência dos meus filhos. Então, quando a gente pensa que umas características fenotípicas, como cor da pele, tipo de cabelo, tipo de nariz, e determinadas características físicas fenotípicas, né? Mas também temos outras características não tão visíveis, como o tipo sanguíneo. Né? E quando a gente pensa essas características, esses fenótipos, a gente percebe que eles estão ligados a determinadas regiões. Né? Então você tem umas características. Isso não é determinante. Eu não sou determinista. Duas coisas que eu quero alertar. Eu não sou determinista, nem tampouco não sou determinista, nem tampouco quero entrar nas áreas das outras pessoas. Né? Nós tangenciamos diversas áreas. A história, a geografia, a antropologia, a filosofia, a psicologia, a biologia, a bioquímica, né? Todos esses campos de conhecimento, né? A sociologia, né? Um beijo aí pessoal que está nos assistindo, né? A Mila que está aí e outras pessoas que estão aparecendo, eu não vou falar, porque senão me distraem muito, mas não esqueçam de dar o like e a curtida. Então, essas questões de ancestralidade, ela é uma questão transdisciplinar. Lógico que está muito na moda agora saber qual é a ancestralidade e buscar ver as origens, né, que estão ligadas geralmente a regiões, né, se eu tenho uma ancestralidade mais ligada à Ásia, que todos nós temos. Nós temos digamos assim, um conjunto de características fenotípicas, né, que vem dessa mistura. Eu, fenotipicamente, sou aparentemente, né, negro, obviamente dá para perceber que eu tenho uma ancestralidade africana, né, mas não apenas africana. Eu tenho, até pelo meu tipo, da minha tonalidade de pele, dá para você perceber que eu tenho algo desses meus traços que remetem também a outras regiões, como a Europa e como a Ásia. E aí eu estou simplificando essas dimensões, Europa, Ásia e África, como regiões, como características dessas ancestralidades, né? E desses traços que são transmitidos. Né? Traços, por exemplo, ligados à tonalidade de pele, né? Os orientais, os japoneses, os chineses,
né? E jamais os ligados à Rússia, Alemanha. Então são fenótipos diferentes, que mostram. Lógico que você tem isso no nível genético, no nível cromossomos, naquele nível celular, que eu não vou entrar aqui porque também não é o objetivo, não é minha área e também não é o objetivo dessa reflexão. É só a introdução, eu sempre falo isso, uma introdução para a gente começar a pensar um pouco a ancestralidade nesta perspectiva inter e transdisciplinar, né? Então, quando eu pego emprestado alguns aspectos, algumas noções de diversas áreas, né? Da biologia, da geografia, da química, da teologia, da antropologia, da sociologia, para a filosofia, né? Dimensões filosóficas dos arquétipos, né? dos mitos, das representações míticas. Todos esses aspectos, obviamente, eles influenciam na nossa ideia de ancestralidade, que pode chegar à dimensão dos alelos, né, lá na dimensão da célula, dos cromossomos, do DNA, do RNA, mas também em outros traços, né, outras expressões físicas, como eu já falei, mas também comportamentais. É essa a ideia que a gente está trabalhando. Quando eu estou trabalhando com esses conceitos, gente, eu estou trabalhando, pensando vários autores para essa interconexão com o perfil comportamental. Então, o que é que nós estamos dizendo? E aí, pelo amor de Deus, a pessoa diz assim, mas você está sendo determinista? Não, não estou sendo determinista, e o objetivo não é ser determinista. O objetivo é introduzir uma reflexão sobre a importância da ancestralidade no perfil comportamental. A gente diz assim, esse menino repete a mesma coisa que o pai, que o avô, é a cara da tia, a cara do tio. Então nós estamos vendo que essas pessoas estão passando traços para essa criança. E também no modo de ser, a natureza. A gente diz assim, tem a natureza do avô, tem a natureza da mãe, tem a natureza do pai, tem a natureza da avó. Então, intuitivamente ou popularmente, a gente já sabe que determinados traços comportamentais, determinada natureza, como a gente chama, né, é transmitida também de um pai para um filho, de uma mãe para um filho. E aí o que nós queremos é destacar sobre isso e prever como isso interfere no perfil comportamental. E aí, eu vou só citar algumas referências que a gente toma para pensar isso, né? A gente trabalha no campo da psicologia, da biologia, da psicopedagogia, que envolve a epistemologia genética de Jean Piaget, né? O behaviorismo de Skinner, Pavlov, e como essa relação comportamento, né, pode ser estudado pelas teorias da aprendizagem, pelas teorias comportamentais da psicologia, e como o comportamento ele também tem uma dimensão que é aprendida, né, a educação, a escola, a família, a rua, o ambiente, a cultura, as escolhas, a trajetória, as identificações, a construção da identidade. Todos esses aspectos também, obviamente, vão afetar o comportamento e tem, obviamente, uma relação também com a ancestralidade, né? Só que aí eu quero me ater agora mais à dimensão comportamental, esse perfil comportamental, atrelando a dimensão da educação, da trajetória. A trajetória não apenas como uma história de vida, mas a trajetória como um conjunto de escolhas que o indivíduo faz ao longo da vida e que desenha a sua trajetória. Às vezes as pessoas confundem trajetória com história de vida, não é bem assim, né? Então a trajetória é um conjunto, é um desenho, digamos assim, é um percurso a partir das escolhas que são escolhas conscientes e escolhas inconscientes, que são identificações, construções identificatórias, né? São escolhas que a gente começa a fazer desde a infância.
Algumas são por opção, mas outras trazem também uma carga genética, uma carga ancestral, uma carga simbólica conosco. Obviamente que nós somos parte de nossa mãe e parte do nosso pai. E esses temperamentos, comportamentos vão influenciar nessa dimensão de como a gente reage, como a gente percebe, né, as coisas. O pessoal que está passando aí, vivas, abraço, o pessoal que está chegando, obrigado, beijo, queridos. Então essas experiências, obviamente, vão influenciar o comportamento. Essas experiências vão se interconectar com as experiências, com a genética, com as escolhas, com o meio cultural. Então, é um campo complexo analisar a ancestralidade e o perfil comportamental. Como essa é uma dimensão, aí você tem, né, na área do comportamento, você tem a administração, estuda comportamento, a área de recursos humanos, estuda comportamento, você tem várias pessoas trabalhando com a ideia de perfil comportamental, mas aí ainda tem outras dimensões, os estudos étnicos também, e a ciência também já também trabalhou um tempo em entender quais são os comportamentos de determinadas culturas. É óbvio que os asiáticos, por exemplo, têm traços. Ô Simone, o pessoal que está chegando aí, esqueçam de dar o like, gente, dar a curtida, viu? Que é importante para a gente. Então, obviamente que determinados povos e de determinadas regiões, eles têm uma determinada predisposição para formar determinado comportamento. Então, as culturas africanas, e aí, gente, como eu estou falando, eu gosto sempre de dizer, são aproximações, não são questões deterministas, mas são aproximações que a gente está fazendo no sentido, e aí, como eu sempre digo, só reflexões superficiais, introdutórias, sem a pretensão de aprofundar, de entrar na área dos outros, nem não, estamos pensando livremente, eu estou pensando em voz alta e resolvi pensar com vocês. Os meus vídeos são assim, né? Por isso não tem muitos recursos, eu sempre falo isso porque o objetivo dele é esse mesmo. Me deu vontade de falar, eu venho e penso com vocês. Então, quando a gente fala em ancestralidade, quando a gente está falando dessa transdisciplinaridade que envolve a questão da ancestralidade e como ela afeta o comportamento, né, eu acho que todos é uma coisa que a gente já consegue perceber relativamente. Os estudos étnicos também, como eu vinha falando, também incorporam, que é obviamente que os grupos étnicos, assim, de uma maneira mais ampla falando, e aí quando eu falo aqui nesse vídeo, nessa conversa, estou falando de grupo étnico, eu estou falando o europeu, estou fazendo uma simplificação, uma redução, uma simplificação, para chamar um grupo europeu, o grupo asiático, os grupos africanos e seus descendentes. Olha a dimensão da ancestralidade aí. E os descendentes dos europeus, os descendentes dos asiáticos, os descendentes dos africanos, ou afrodescendentes. Então, a gente começa a perceber que essa genética, né, ela é transmitida e que essa genética também, enfim, essa ancestralidade, ela se pode se dar por via genética, mas por via de identificação. Eu posso ter traços fenotípicos africanos, obviamente, mas me identificar com a cultura japonesa e assumir, né, um comportamento, um hábitos oriental. Assumir uma religiosidade, assumir uma alimentação, assumir determinadas coisas que estão ligadas à dimensão de determinadas regiões. Né? Uma outra coisa que é importante a gente pensar na ancestralidade é como há a dimensão das doenças. Como é que as doenças são transmitidas de pais para filho. Obviamente que hoje, nos estudos mais avançados da epigenética, a gente também, mesmo das doenças hereditárias, a gente não determina, quer dizer, seu avô, sua avó, ou seu bisavô teve diabetes, teve câncer, significa que você vai ter? Não.
depende dos seus hábitos, depende da sua hábito alimentar, de como você vive, vai fazer ou não a expressão gênica daquela doença, ou como é que aquele gene que vocês sabem são múltiplos e se combinam, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Então, ele pode se expressar ou não, né? Um determinado gene pode se expressar ou não, por diabetes, ou para hipertensão, ou por qualquer outra doença. Lógico que isso, gente, volto sempre a dizer, é uma simplificação e uma introdução à temática da ancestralidade e a sua relação com o perfil comportamental. Então, no âmbito das doenças, no âmbito das questões, então você tem uma vastidão nessa dimensão. Agora, beijo Dulce, que está aí também, Tinho, pessoal que passa aí, eu às vezes não falo, não esqueçam de dar uma curtida, né? Mas que bom que vocês passam aí, me prestigiam, e é legal, né? Passa muita gente aqui, mas eu não consigo visualizar. Como essa é uma conversa informal, por isso que eu falo o nome das pessoas, porque a gente está pensando alto e vai refletindo sobre isso. Então, veja só, e isso é importante para a gente pensar essa ancestralidade. Então, não há determinação, né? Não há um aprisionamento, uma escravização do seu gene, não há isso. Porque eu sou isso, quer dizer que eu vou ter essa doença? Não. Ela pode se expressar ou não, ela pode ser intensa ou não, a depender das medidas preventivas, dos seus hábitos, da sua conduta alimentar, atividade física, são vários elementos que vão influenciar essa dimensão. E no comportamento é óbvio também. Você vai me dizer que, por exemplo, a festividade está muito presente, a alegria, a musicalidade, né, o comportamento musical alegre, dinâmico e solidário e festivo, né, está muito presente nas culturas africanas. Né, são uma cultura musical, uma cultura artística, é uma cultura intelectual. O Egito é uma grande intelectualidade. Então a ancestralidade, por exemplo, e o que eu vou me deter mais, né, africana, ela, obviamente, ela também é transmitida para os seus descendentes, como a europeia e a asiática. E eu quero me ater aqui mais à ancestralidade africana e ao comportamento das populações negras, desse grupo étnico-racial, como introdutório. Então, é óbvio que uma cultura, como umas culturas, por exemplo, europeias, aonde isso, gente, volta a dizer, para pelo amor de Deus não vir me perguntar isso, mas você está simplificando, reduzindo. Não, nós estamos fazendo apenas reflexões, assim, pensando alto e vendo, e sem ser determinista, só fazendo ilustrações que são obviamente reais, né, mas não são necessariamente a afirmação e a determinação do que eu estou dizendo. Mas, por exemplo, você tem culturas, por exemplo, asiáticas e culturas europeias que, na sua ancestralidade, eu estou falando anos atrás, antes do processo colonial e antes das trocas simbólicas e culturais que haviam. Então você tem, por exemplo, os povos europeus, uma tradição de guerra, povos, né, que muitos eram caçadores, eram guerreiros, e que esses povos construíram sua cultura, e obviamente que eles são transmitidos, tanto via cultura, né, e aí tem alguns autores, eu até falar para quem gosta de, né, Floriane, beijo, querida, não esqueça de dar o like, são transmitidas, né, então que é o espírito guerreiro, por exemplo, que vão dar determinadas características de um determinado povo, de luta, é óbvio, e isso aparece às vezes na predisposição para determinadas atividades, para determinados esportes. Então, essa relação, ela também tem pontos de tangências, pontos de comunicação com essa ancestralidade que são pré-históricas. A gente está falando da genética, né, como isso são transmitidas de forma genética e cultural. A gente pode fazer essa aproximação entre os povos guerreiros, esses povos que vinham... A própria formação da Europa, quando a gente vai conhecer a própria formação da Europa, e a Ásia, a gente pode ver grandes nomes, como Calígula, como Alexandre o Grande, como Gengis Khan, como
mais contemporaneamente Hitler, Mussolini. Obviamente que também nós temos tiranos na África também, mais recentemente nós temos também. Então, mas você tem ancestralmente os povos romanos, os Ixos, na textualidade bíblica, a gente tem os babilônios, como é o nome, rapaz? Me esqueci. São os vários povos que tem na Bíblia, que eram muitos guerreiros, violentos e agressivos e trabalhavam uma perversidade muito grande. Então, a relação entre o comportamento e essa ancestralidade, ela está presente em povos também, que vão criar predisposições. E o fato de eu ser de cor escura, eu posso ter uma predisposição em um determinado traço asiático. Eu posso ter uma predisposição a um determinado comportamento de origem europeia. Então, as determinações genéticas ou determinações não são, essas determinações identitárias, elas não são única e exclusivamente fenotípicas no sentido de aparência, mas são também comportamentais. Então, a identidade étnico-racial é também uma dimensão comportamental. E a Bíblia fala isso, né? E aí, quando eu volto a lembrar, quando eu estou falando étnico, e aí eu falo étnico-racial, a gente tem essa dimensão do étnico como essa relação com a cultura, com as regiões, com os grupos e as experiências históricas, culturais, políticas, sociais, de diferentes grupos. São vários os grupos étnicos, né? E vários grupos de humanos. Quem estudou sabe que a gente tem neandertais, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Denisovan, Homo Denisovan, e você tem também os Australopithecus, aí já são os anteriores, né, Australopithecus. Então você tem uma ampla gama de hominídeos que se desenvolvem em determinadas regiões. Um determinado hominídeo se desenvolveu mais em uma determinada região, outro se desenvolveu mais em outras. E as migrações, então as misturas genéticas são muito grandes. Então você buscar ancestralidade, ou pela dimensão genética, ou pela dimensão linguística, ou pela dimensão cultural, ou pela dimensão geográfica, apenas, ela é insuficiente. Porque elas se interligam, elas se entrelaçam, elas se desenvolvem isso. Assim, né? Porque nós temos várias misturas. Eu aqui posso simplificar, dizer que eu tenho convicção que eu tenho influência indígena brasileira, eu tenho influência africana, eu tenho influência, óbvio, africana fica fácil, europeia, né? Então, em cada traço eu vou ter uma expressão no meu traço, no meu rosto, na minha pele, eu obviamente tenho uma forte influência africana, né? Mas nos meus olhos eu posso ter uma influência, meu tipo de olho, né? Eu posso ter uma influência indígena. Então essas coisas variam e elas não são tão determinantes. Mas ela ajuda a gente a pensar, né, esses comportamentos e a predisposição de algumas pessoas e de alguns grupos para determinados comportamentos. Alguns, como os grupos, né, a ancestralidade. Volto a dizer, a ancestralidade no sentido de uma aproximação histórica. Ancestrais eu estou falando, gente, né, não é só avô, avó, não. Estou falando ancestral e uma ancestralidade genética, mas também uma ancestralidade geográfica, uma ancestralidade linguística, mas também uma ancestralidade mítica. Porque muitos desses ancestrais são ancestrais míticos, a gente não consegue identificar e definir. Se hoje é difícil a gente imaginar quais são, com todos os recursos, a preponderância de determinada ancestralidade no meu ser, imagine há 500 anos atrás. Aliás, não era nem tanto que as misturas não eram tanto. No caso, por exemplo, na textualidade bíblica,
na literatura mítica, é mais fácil até, porque as migrações não eram tanto, existiam muitas resistências. Hoje a gente já sabe que os neandertais cruzaram com os Homo sapiens e podem ter gerado outros povos, outros grupos. A extinção, hoje já existe essa polêmica sobre isso. Então, mas antigamente você poderia ter uma possibilidade de aproximação entre a dimensão geográfica e originalmente os povos daquela região. Obviamente, quando você tem as invasões, o imperialismo, a colonização, há uma mistura e fica difícil também você geneticamente definir naquela linhagem quem é quem, né? Ou o percentual que você tem. Mas o comportamento tem os traços fenotípicos, né, que você vai ver. Lógico que eu tenho uma grande influência no meu nariz, né, nos meus olhos, no meu cabelo, ou ausência de cabelo, né, mas também na minha arcada dentária, no meu formato do rosto redondo, né, nas minhas dimensões do pulso, tornozelo, das minhas dimensões corpóreas, elas todas no meu quadris, né, todos esses são traços que vão indicar ou sugerir linhagem, influências, né, dessa genética. Aí a gente pensa, e por que não também comportamento? E aí há um equívoco que é cometido, por exemplo, as pessoas a imaginarem que as populações negras são populações violentas, né, ou tendentes à promiscuidade, que não é verdade. A ancestralidade africana, a ancestralidade negra, né, ela não vem dessa. Obviamente que há um componente disso, mas a ancestralidade é de uma outra experiência. Até porque essas adaptações, eu não gosto de dizer evolução, eu gosto de dizer adaptação. Lógico que eu entendo que há uma dimensão evolutiva que também não foi uniforme, não foram de todos os povos, não foram, né, mas igual em todas as épocas, linear, não é isso, não foi assim que ocorreu. Mas há essas adaptações climáticas ao bioma, ao ecossistema, à vegetação, várias dimensões, né? A relação de escassez e de abundância vai fazer com que determinados comportamentos sejam desenvolvidos, né? A caça, né? O caçador que depois vai virar o guerreiro, a competição na escassez, que vai influenciar a sobrevivência e a forma de eu me relacionar com o outro. Então, como vocês podem perceber, eu não vou demorar muito, prometi que não vou demorar muito nesse vídeo, já estou encerrando, né? E a gente vai compreendendo que há uma relação entre a ancestralidade mítica, a ancestralidade genética, uma ancestralidade cultural, geográfica, com um perfil comportamental e também com um perfil étnico-racial, né? Então, há um perfil étnico-racial que a gente vai fazer isso, a depender da quantidade de visualizações e de likes que vocês deram aí, que derem, que vai ajudar a gente a pensar um pouco nessas dimensões que são fundamentais para a gente compreender as relações étnico-raciais, compreender a textualidade bíblica, compreender as guerras, compreender o indígena brasileiro, que às vezes a gente pensa muito que tem muita influência e proximidade com a África, mas que talvez não seja tanto assim, né? Eu que vou compartilhar essa live, sim, o pessoal está pedindo, dando parabéns, obrigado, o pessoal que está falando aí, né? Vou compartilhar sim essa live, né? E aí, mas vamos lá. Então, e aí você tem influência, por exemplo, de outros povos asiáticos e europeus, também na composição genética dos nossos indígenas. A gente pode fazer isso no antropofagismo, né? Como é que o antropofagismo... comer a carne do outro, onde é que surge essa cultura, esse hábito alimentar?
De onde é que surge isso? Né? De uma cultura da escassez. Ah, mas tem a questão de incorporar o guerreiro e tal. Mas não é só isso, não. Né? Tem várias outras coisas que vão colocar. O pessoal está colocando a questão da aprendizagem. Eu vou aproveitar e dar uma gancha aí para uma colega que entrou. Então, obviamente que o comportamento é aprendido também, ele é transmitido. E aí o papel da educação é fundamental. Né? E quando eu falo educação, não falo só sistema de ensino. O sistema de ensino é o sistema escolar. Mas o sistema educacional eu falo como, por exemplo, a televisão, os meios de comunicação educam. Quando a maioria dos filmes, ou uma grande parte dela, é difícil você ver um filme onde não haja uma morte, onde não haja guerra, onde não haja violência. Então a banalização da violência é a possibilidade de, como o Richard Dawkins fala sobre o gênero egoísta, sobre o fenótipo expandido e outras teorias, como o Vygotsky vai falar, sobre a seleção por consequências. Então, eu não quis fazer referência desse pessoal todo, mas esse pessoal todo também está aqui na minha cabeça, está pensando comigo, como eu falei, o Piaget, o Vygotsky, o Vallon, o Pavlov, do campo da biologia, da psicologia, mas também outros, né, do campo, como Richard Dawkins e outros, e muitos outros que estão envolvidos aí. Pede para o que estão assistindo para compartilhar. Certo, gente? Quem quiser, por favor, compartilhe aí. Não esqueçam de compartilhar. O pessoal está vindo aqui para compartilhar esse link. Aqui vai estar um link aqui. Tem um link aqui disponível para vocês fazerem isso. Então, não esqueçam de fazer isso. Né? Então, como a gente viu, você tem uma composição, uma participação da aprendizagem da cultura, né, influenciando no comportamento. E aí a ideia do meme, né, o Dawkins fala sobre isso, sobre o meme também. Né, e o meme que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas meme que tem a ver com memória, tem a ver com replicação do gene. A necessidade do gene tem de sobreviver e como por analogia nós podemos fazer isso como as características genéticas dos grupos, eles buscam a sua replicação. O gene, ele sempre, Dawkins não está falando, eu volto a dizer, para os desavisados, eu estou fazendo simplificações, analogias. Eu utilizo sempre a analogia como recurso didático e recurso teórico-metodológico. Né? A analogia, para mim, é um recurso didático, um recurso teórico-metodológico. Então, a gente vai vendo como o modelo civilizatório, o modelo de sociedade, beneficia, estimula a replicação, a reprodução de uma determinada característica genética ou de um determinado traço comportamental, né, que vai privilegiar e facilitar um determinado linhagem genética que tem uma predisposição para isso. Uma predisposição para competir, uma predisposição para a violência, uma predisposição para a individualidade, uma predisposição para a ambição, para a ganância, né, para a cobiça. E a história mostra muito isso. Né? A nossa história colonial mostra bastante isso. As histórias dos impérios mostram muito isso. E antes que alguém diga, mas a África também é assim. Mas sim, mas a gente tem que ver a influência que esses povos tiveram na história e na cultura africana, né? Volto a dizer, como simplificação para a nossa discussão e introdução à nossa dimensão. Então são muitas dimensões, a gente tem a literatura bíblica e a literatura mítica, como a gente pode pensar a ancestralidade, né, daqueles nomes da Bíblia, que não tinham necessariamente a ideia de uma linhagem linear e familiar. Às vezes, o nome de uma pessoa era atribuído a um grupo, às vezes é o nome de uma cidade que virava nome de pessoas. A gente vai poder discutir isso um pouco mais tarde, mas a gente pode perceber que, por isso que é uma ancestralidade mítica, é uma construção também, identificatória, são arquétipos também, que eles terminam produzindo uma identidade, uma identificação ancestral.
Mas eu vou ficar por aqui, não queria me demorar muito. Repetindo, não se esqueçam de dar o like, de dar a curtida, de compartilhar, porque, né, agora, hoje, domingo à noite, para a gente parar e pensar, foi uma coisa que eu resolvi fazer sem compromisso, sem muita elaboração e sistematização. É apenas um livro, pensar alto. Lógico, algumas dessas coisas já estão escritas e já escrevi artigo pensando sobre isso, mas a ideia é que a gente possa dialogar e perguntar, vocês possam botar questões aí, eu estou sempre olhando, né, os comentários, e que a gente possa dialogar e provocar e a gente possa fazer outros lives. Eu faço assim, em cima da hora, você me segue e fica atento, porque eu posso fazer a qualquer momento, ok? Então acho que não tem mais alguém que quer fazer mais alguma colocação, uma pergunta, senão eu vou começar a encerrar. Desejar a vocês todos, todas e todes que reflitam, isso é uma reflexão, compartilhem, curtam, comentem, certo? E beijo no coração de vocês, até a próxima.